O erro. Eu recebo muito a preocupação das minhas alunas com relação à pronúncia. É um tema constante nas aulas e eu também recebo muito essa pergunta ou perguntas relacionadas a palavras, como por exemplo, qual é a pronúncia correta dessa palavra? Como eu pronuncio de forma correta? Ou principalmente, como os nativos pronunciam essa palavra? E esse é um tema recorrente tanto na minha vida online quanto até mesmo na offline. Tem alguma palavrinha aí que te pega no inglês que você pensa, como será que é a pronúncia dessa palavra? Isso é extremamente comum. Mas eu quero fazer um alerta sobre sotaque e erro de pronúncia. São coisas completamente diferentes e nós, professoras e professores de inglês, temos uma certa responsabilidade quando uma aluna chega até nós com a crença de que a pronúncia dela é muito ruim ou com vícios de pronúncia e como isso pode ser trabalhado. Às vezes, nós tendemos a diminuir um pouquinho o inglês. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Dentro do Brasil, nós temos os regionalismos, palavras pronunciadas de forma diferente. Por exemplo, você pode perceber que os meus R's, eles são mais estilo francês. Porta, forma, apesar de eu não ter um sotaque totalmente definido dentro do Brasil. Agora, isso me dá o direito de falar que quem fala porta, carne, está pronunciando errado? Jamais. Seria até arrogante da minha parte querer passar o meu sotaque como o correto. Né? Concordamos com esse ponto. E em inglês acontece a mesma coisa. Então, partindo desse R, eu posso falar partindo, como eu acabei de fazer, partindo ou partindo. Vamos assumir e combinar aqui que os três estão corretos, certo? Ou a eterna discussão, bolacha versus biscoito. Regionalismos. Só que nós tendemos a pensar que isso é exclusivo do Brasil. O Brasil é um país enorme, nós dizemos, mas Estados Unidos também, maior inclusive que o Brasil. Então, com que direito eu posso ensinar uma aluna minha que a pronúncia correta é water, por exemplo? Se você não falar water, tá errado. Para nós é essencial água. Então eu quero trazer um pouquinho hoje até que ponto a questão da pronúncia se torna um próprio sabotador. Sabe quando você pensa assim, tenho medo de errar, tenho medo de pronunciar errado e que alguém zombe, que alguém faça uma brincadeira de mau gosto, ria da minha cara, e infelizmente acontece. Existe gente sem noção, e o que mais me incomoda é aquela pessoa que não fala inglês ou fala muito pouco. Aliás, eu até defendo que o inglês e qualquer idioma no geral, ou você fala ou você não fala. Né? Você vai ouvir muito isso de mim, de eu falo um pouco de inglês. Eu não acredito nessa teoria. Ou você fala, ou você não fala, você pode falar melhor ou pior. Mas quantidade, não tem como você medir a quantidade em um idioma, certo? Então, assunto real, história real que aconteceu com uma aluna, e eu vou manter a privacidade dela, mas provavelmente em algum momento ela vai perceber porque a história é muito específica. Ela estava com uma amiga, se bem que, né, se é que se pode chamar uma pessoa assim de amiga, e ela já tinha me perguntado na aula sobre a palavra maçã, que é uma palavra que a gente ouve com várias discussões assim tolas relacionadas à pronúncia. E aí eu mencionei para ela, apple tá errado. A letra A, ela é chamada, ela tem o nome de A no alfabeto, mas não é em todas as palavras onde ela vai ter esse sentido de A. Você pode pensar na palavra able, por exemplo, né, como capaz de fazer alguma coisa, nesse sentido de tradução, e aí ela tem essa pronúncia de E. Mas se você pensar na palavra maçã, nós partimos do princípio de que apple está errado, ok? Isso aí é erro. Mas depois nós temos duas opções para a pronúncia, tá? Você pode falar perfeitamente apple, que é a pronúncia mais estendida aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros pronuncia apple, mas você pode falar apple. E, gente, a pronúncia mais estendida no mundo é apple. E o que aconteceu com essa minha aluna, inclusive, o próprio fundador da marca pronuncia Apple, e eu vou chegar nesse ponto. O que aconteceu com a minha aluna foi, ela simplesmente pronunciou Apple. A amiga dela, então, debochada, se achane, foi e riu da cara dela em público, hahaha, como assim, Apple? A pronúncia é Apple, você não está fazendo aula de inglês, não? Nesse estilo. Por isso que eu até comentei com ela, a gente tem que rever às vezes um pouquinho as amizades, até que ponto vale a pena certas pessoas na nossa vida.
Mas enfim, o assunto hoje não é esse. E ela ficou super sem graça, óbvio, estando em público. Existem formas de corrigir e, principalmente, se a pessoa não te dá liberdade para corrigi-la, no meu caso eu sou professora, algumas alunas me dizem, cada vez que eu cometer um erro, você pode corrigir? E eu corrijo. Outras já falam que não se sentem confortáveis. Então a gente procura uma forma diferente de correção, não a cada vez que a pessoa pronuncia a palavra. E principalmente, em público, de forma debochada, vamos ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de senso, né? Apesar do senso comum ele ser, infelizmente, extremamente incomum, mas é importante. A empatia no sentido de, e se fosse comigo, eu gostaria que fizessem isso? Eu gostaria que me corrigissem dessa forma? Então por que eu vou fazer com outra pessoa? E aí, na aula, ela me contou. No dia seguinte, nós tínhamos aula e ela me contou esse episódio. E eu fui e falei para ela, bom, em primeiro lugar, existem as duas pronúncias. Você não pode, em hipótese alguma, ouvir alguém falando Apple e falar que está errado, porque não está errado. Errada está você. Tá? Assim como você também não pode falar que Apple está errado. Errado é Apple. Apple ou Apple é questão de sotaque. É questão de pronúncia. Porta, porta ou porta. Tá? E também é um caso real de um aluno chileno que eu tenho. Ele fala espanhol, obviamente é o idioma nativo e principal dele. Então a pronúncia dele seria puerta em espanhol. Eu falei para ele, olha só, eu pronuncio porta e o tempo todo eu vou estar falando porta. Mas que isso não te intimide e não te sabote e não jogue contra você. Você pode perfeitamente pronunciar porta, porque você já tem esse R, é mais fácil. Para as pessoas que falam o espanhol, esse R, por, car, far, ele é mais fácil, porque é o R do espanhol. Tá? E é o R específico do espanhol. Significa que se eu falar puerta, tá errado? Tá. Em espanhol tá errado. Eu tenho que falar puerta, porque é a pronúncia do R. Tá? Vai ter outros casos onde nós vamos ter também a questão do sotaque. Mas vamos voltar o foco para o inglês. E aí eu expliquei para ela que você tem a pronúncia do Apple ou do Apple. No Brasil, em algum momento, ensinaram que todo A é E. Eu não estava aqui no país, eu não sei quando isso aconteceu, eu fui criada fora, então não passei por isso e ninguém nunca conseguiu me explicar por que todo A é E. Como assim? Sacola ou bolsa é a mesma palavra. Eu escrevo B-A-G. Pronúncia, eu pronuncio bag. Por quê? Porque eu fui alfabetizada fora em inglês e todo mundo, ou 99% das pessoas nativas ali, tanto e nativas, eu quero deixar claro, indianas, britânicas e americanas, que eu conheço, pronunciam bag. Significa que bag está errado? Não, você tem as duas pronúncias, mas nós não podemos admitir que quem pronuncia bag se ache no direito de vir dizer que bag está errado, ok? Assim como quem pronuncia bag não pode dizer que bag está errado. Mas aqui no Brasil se criou um pouquinho esse mito em algum momento de que todo A é E. Ok, sem nenhum problema. Você quer pronunciar bag, você tem liberdade para isso. Você quer pronunciar Apple, você tem liberdade para isso. Mas não te dá o direito de corrigir e muito menos debochar. Por muito que você tivesse certa, né? Vamos focar aqui que existem outras formas de falar para a pessoa, de dar um toque de pronúncia, como por exemplo a palavra since. Desde ontem eu não saí de casa, o que não é certo, porque hoje de manhã eu cumpri ali o meu ritual da minha rotina de exercício físico e eu fui fazer minha caminhada. Mas se eu quisesse falar essa frase, eu usaria since yesterday, e aí eu continuaria a frase, since yesterday I haven't left home, enfim, tá? Da forma que eu quiser usar. Agora, a pronúncia since, ela é a pronúncia correta, tá? Eu posso usar um pouquinho o meu sotaque de falar quase since, perfeitamente, com um i levando para um e curtinho. Posso, perfeitamente. É, inclusive, a pronúncia mais comum, tá? Since, principalmente em algumas regiões dos Estados Unidos, eu vou entrar nesse ponto aí daqui a pouquinho. O que acontece? Muitas pessoas chegam pronunciando science e tá errado. E por que acontece esse erro? Porque no alfabeto a letra I é I. Então nós temos a tendência a automaticamente pensar todo I é I, porque nós precisamos funcionar com regras. Toda vez que isso acontecer, aquilo tem que acontecer. Mas idioma não é matemática, principalmente o inglês. Então como assim? Nem todo I é I. A letra I se chama I.
no alfabeto. Mas quando ela estiver em palavras, muitas vezes ela é pronunciada como I. Intelligent, por exemplo, 2 vezes a letra I nessa palavra, pronunciado como I. O nome, Ian, não é Ian. I-A-N. Ian. Então, como eu sei? Através da escuta. Por isso, exercícios de escuta, mas uma escuta ativa, eles são tão importantes. Claro que você pode simplesmente entrar no Lingui, e aí eu não recomendo o Google, tá? Porque o Google vai te trazer uma pronúncia. Te prende ali a uma pronúncia só. O Lingui, geralmente, ele traz o inglês britânico e o inglês americano. Importante detalhar, dentro do inglês britânico existem sotaques diferentes, assim como existe aqui no Brasil. Mas a Inglaterra é um país tão pequenininho, mesmo assim. Em Londres, a pronúncia é de uma forma. Em Liverpool, a pronúncia é de outra forma. No Nordeste da Inglaterra, então, merece uma aula exclusiva. Na Austrália, a pronúncia é diferente, dentro do próprio país. Os regionalismos, eles existem em todos os países, não é exclusivo do nosso Brasil, ok? Nos Estados Unidos, que é um país maior ainda do que o nosso, existe o inglês americano standard, digamos assim, que é o que geralmente o pessoal quer aprender. Exato, ok, existe. Mas a pessoa que mora em Nova York ou que nasceu em Nova York, ela não fala igual a pessoa da Califórnia, do Texas, de Chicago, que está ali mais perto, porque Califórnia e Texas eu fui para longe. Mas colocam na cabeça que é uma pronúncia só, e não é assim, né? Então, uma coisa é o erro de pronúncia. Signs, tá errado. Since, sense, sotaque, regionalismos, ok? E, obviamente, também existem as palavras que são diferentes. O que nós não podemos deixar nunca é que a dificuldade de pronúncia se torne um sabotador. Não vou aprender inglês porque eu não sei pronunciar. Eu não consigo pronunciar como um nativo. E aqui, mais uma vez, eu quero fazer um alerta para todos nós que somos professores de inglês. Nós temos que ter muito cuidado quando nós vendemos por aí, eu te ensino a falar inglês como um nativo. Nativo de onde? Uma das minhas melhores amigas, ela é indiana. Eu conheci ela há muitos anos atrás, em Londres, e ela mora há muitos anos em Londres. A pronúncia dela é completamente diferente da minha, porque, obviamente, ela fala com o sotaque indiano. Agora, você imagina a minha audácia e arrogância de chegar nela, que é nativa. A Índia é um dos países reconhecidos como o inglês é um idioma oficial. Assim como o português é um idioma oficial do nosso país, no nosso caso, o único. Na Índia, eles têm o inglês como idioma oficial. Imagina a minha arrogância e audácia de chegar nela e falar: não é assim que pronuncia, não. Cada um se colocando no próprio quadrado, cada um no seu próprio lugar. Um escocês. Vocês já ouviram um escocês falando inglês? My name is Sarah. Mas espera aí, nós não aprendemos que o R em inglês é or? Como que Sarah e não Sarah? Aí eu vou chegar no escocês e falar: oi, escocês, você tá falando errado, não é Sarah, é Sarah. Se ele não me agredir, o que provavelmente ele deveria fazer, ele vai parar e falar para mim: my dear, ou minha querida, nós inventamos o idioma. Eu sou da Escócia, eu falo assim. Eu nasci falando assim, eu cresci falando assim e eu vou morrer falando assim. Então, essa questão de nativo, eu sempre retruco ou replico com outra pergunta. Nativo de onde? A indiana, ela é nativa. O inglês é, digamos, a língua mãe, a língua materna dela. O escocês também. O irlandês também. O americano também. E o canadense. O australiano. E cada um deles vai pronunciar as palavras com um sotaque diferente do país. Então, quando nós vendemos por aí, te ensino a falar o inglês como um nativo, eu sempre peço para nós termos muito cuidado com o nativo de onde, para evitar situações onde depois a pessoa se sabote. O dia de hoje é quinta-feira. Na quinta-feira passada, eu coloquei nos stories se você tem dificuldade em pronunciar a palavra quinta-feira. Thursday, em inglês. E nesse story eu ensino um pouquinho como trazer a pronúncia de Thursday, com esse Thursday. Só que eu explico muito cuidadosamente que a pronúncia também é Thursday, com F. Pessoas da Inglaterra, pessoas da Índia, nativos, também pronunciam Thursday.
Então, como que eu vou falar que está errado e que você tem que, obrigatoriamente, pronunciar Thursday? E se você não consegue? Fala Thursday. Então, nós temos que ter muito cuidado quando é erro e quando é sotaque, tá? Porque isso cria sabotadores, cria crença em alunas que acabam desistindo do idioma por falar não consigo pronunciar, é muito difícil para mim, ou principalmente, não vou conseguir falar desse jeito nunca, então para que tentar? É que não existe só esse jeito de falar, tá? Falar, 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 todos estão certos, no inglês também. Agora, o que eu quero trazer é que você nunca tenha ouvido essa pronúncia não significa que ela não exista. Nós temos que ter muito cuidado porque nós estamos entrando em uma era perigosa onde todo mundo sabe tudo, sem ter conhecimento de nada. Todo mundo é nutricionista, todo mundo é médico. Eu assisti e continuo assistindo praticamente 20 anos de Grey's Anatomy. Eu praticamente quero comprar um jaleco, colocar ali o meu nome no jaleco e sair, com aquele negocinho que eu não sei o nome em português, desfilando pela rua como médica. Gente, 20 anos é faculdade, é mestrado, é doutorado, é tudo. Tô quase mudando meu nome para doutora Grey, porque 20 anos de Grey's Anatomy é muita coisa. Agora, isso me converte em médica? Que conhecimento eu tenho de medicina? Só que nós estamos assim. No exemplo que eu contei da minha aluna que sofreu o deboche da amiga, a amiga dela nem inglês fala. Só conhece praticamente a palavra Apple, como ela mesma pronuncia, e se achou no direito de corrigir a minha aluna que pronunciou Apple. Então, essa era, ela é perigosa e ela cria traumas. Eu recebo alunas que chegam para mim e na primeira aula falam, eu tenho ranço do inglês. E aí eu vou entender, por quê? O que o idioma te fez? Nada, ele é um idioma. As pessoas fizeram, as situações fizeram. Você tem total capacidade de aprender inglês, mas você precisa ter algumas ideias pré-concebidas eliminadas para o seu bem, para te ajudar. Eu quero trazer exemplos práticos e eu quero usar uma frase que eu gosto muito. Eu lido ainda com a timidez, sempre fui extremamente retraída e tímida. Gravar uma aula assim, aparecer, era algo impensável até poucos meses atrás, tá? Não precisamos ir tão longe assim, não. E eu sempre ouvia, ou até hoje ouço ainda, as pessoas falando, você tem que sair da sua zona de conforto. Mas ela se chama zona de conforto por algum motivo, né? E quando eu ouço sair da zona de conforto, é assustador. Então eu quis ressignificar essa frase. Eu não gosto de falar que eu tenho que sair ou qualquer pessoa tem que sair da zona de conforto. Eu gosto de dizer que nós precisamos expandir a nossa zona de conforto. E como eu faço isso? Tentando coisas novas, de uma forma que não me machuque, de uma forma que não cause mais prejuízo do que benefício. Então, a partir do momento que você expande a sua zona de conforto, você vai tendo mais pontos de conforto dentro dessa zona e você consegue se dedicar da melhor forma a certas atividades, ok? Tá muito calor. Eu amo o inverno, então vou fazer uma pausa para tomar um pouquinho de água. Aproveita você também aí para se hidratar. E já que eu peguei água, eu quero trazer palavras para te mostrar o quanto essa questão de sotaque influencia. Eu já mencionei antes água como water. Como eu escrevo? Vamos entender primeiro. Então vamos lá. W-A-T-R. Tá? Esse T, eu falei water, como se fosse o nosso R, certo? Então que pronúncia eu estou usando? O inglês americano standard, tá? E aqui é onde eu vou trazer. Geralmente, a pronúncia que eu mais gosto e a que eu uso é específica da Califórnia. Por quê? Eu amo praia e a maioria das séries são lá, então talvez eu tenha me visto influenciada por isso. O fato de eu ter morado anos da minha vida em Londres não mudou a minha pronúncia para o inglês britânico. Eu acho o inglês americano mais bonito, eu gosto especificamente do inglês da Califórnia. Quando eu era pequena, teve o boom da Katy Perry, e eu gosto de várias músicas dela, uso inclusive em alguns stories músicas dela. Então, não sei explicar exatamente, mas digamos que eu escolhi o inglês específico da Califórnia. E por que eu estou trazendo isso? Eu não posso falar
apenas que eu falo inglês americano, eu preciso especificar um pouquinho a região de onde eu falo, porque eu pronunciei o water, puxando bastante o R final. Se eu estou em Nova York ou conversando com uma pessoa de Nova York, e aqui eu não me refiro só a quem mora lá, porque você pode nascer na Califórnia e mudar para Nova York, me refiro a quem fala com o sotaque de Nova York, eles vão falar water. Percebe a diferença do R? Water, water. Toda pessoa que nasceu em Nova York fala water? Não. Eu não nasci na Califórnia e eu falo water com uma pronúncia mais da Califórnia. Eu passei muitos anos na Inglaterra, em Londres para ser mais específica, e a pronúncia mais estendida lá é water. Peraí, cadê o T? Cadê o R? A palavra não é water? Isso é o que eu estou tentando dizer. Não é. Você pode pronunciar water, você pode pronunciar water, você pode pronunciar water e você pode pronunciar woa. Todas essas pronúncias. Qual eu uso? A que você quiser, a que você escolher, a que você se sentir mais confortável. O único que seria estranho seria... Você já pensou? Eu começar aqui uma frase no português do Brasil e de repente mudar para o português de Portugal. Olha que estranho que fica. Estou a falar em português e aí eu volto para o português do Brasil. Não teria o menor sentido. Ou eu falo um ou eu falo outro, certo? Então, se eu escolho uma pronúncia mais britânica de woa ou wota, o ideal é que eu fale tudo com a pronúncia mais britânica. Por exemplo, imagina na mesma frase, eu vou tomar água depois. I will drink water later. Tá? Se eu falo water, eu tenho que falar later. O mesmo sotaque. Tá? O que eu não posso... Bom, não é que eu não possa, ninguém vai me prender por isso. Mas fica estranho se eu falar I will drink water, né, com essa pronúncia water, later. Peraí. Water later, então. Tá? Esse é o único cuidado e é a recomendação que eu geralmente faço para as minhas alunas. Mas então, na pronúncia, você é livre de escolher a que mais te agrada. Eu quero trazer outra palavra muito boa e que causa muitos erros, que é confortável. Confortável, deixa eu soletrar rapidinho, e por certo, soletrar é uma prática muito boa, inclusive se você assistir séries e filmes, você vai ver que nos Estados Unidos eles têm as competições de soletrar. E as crianças ganham prêmios, então é algo que incentiva muito a prática. Não estou pedindo para você começar a soletrar as palavras em inglês, tá? Não é isso. Mas só o fato de escrever à mão vai te ajudar a pegar a prática da escrita. A palavra confortável em inglês, ela se escreve C-O-M, com M mesmo. Eles não têm a regra de que antes do F a gente tem que usar N, ou tem que usar M antes de P e B, enfim. Eles não têm essas regras, tá? Então é com M mesmo, C-O-M. Depois F-O-R, então for, tá? Depois vem aqui o truque da palavra, ou onde as pessoas erram muito e fica um erro muito grosseiro. Eu acabo dando um pouquinho de leveza para uma palavra tão pesada, que eu acho que inclusive eu não posso falar aqui porque senão o Instagram vai cortar a aula, mas depois vem o T-A-B-L-E, tá? Mesa, né? T-A-B-L-E, table, mesa, certo? Table, essa é a pronúncia correta, essa é a pronúncia correta da palavra mesa, table. O que acontece? Eu tenho comfort lá na frente, comfort e table, certo? Conforto e mesa. Quando eu junto as duas, eu não posso nunca falar comfortable. Tá totalmente errado e aqui não é pronúncia, não é sotaque, é erro mesmo. Tá? É destroçar ali o inglês, seria como o nosso bicicleta ou algo assim, um erro que todo mundo percebe. Mas a palavra é table para mesa, isso. E aqui é onde a escuta ativa te ajuda. Você tem algumas opções. Você pode pronunciar comfortable, tá? E tudo junto, de uma forma mais rápida, fica comfortable. Ou você pode pronunciar comfortable, comfortable. Ok? Então, comfortable ou comfortable. Essas duas pronúncias. Comfortable, nunca. Eu sempre brinco que eu cito a Taylor Swift, never, ever, ever. Então, comfortable, nunca. Comfortable ou comfortable. Ok? A palavra... Vou falar da palavra corpo. É interessante, é ótima. Quando eu era criança, pré-adolescente, sei lá, teve o filme com a Megan Fox,
e a Amanda Seyfried, chamado Jennifer's Body. Pronúncia super americana e também meu nome, por isso eu assisti o filme só por causa do nome. Jennifer's Body. A palavra corpo, tradução livre, né? Tradução literal, quer dizer, o corpo da Jennifer. Não sei como traduziram para o português. A palavra corpo se escreve B-O-D-Y, ok? A pronúncia americana estándar dentro dos Estados Unidos, principalmente Califórnia e região por ali. Bari, B-A-R-I. Se nós fôssemos escrever em português, como se pronuncia? Bari, ok? Mas olha a pronúncia body. Bem diferente e correta. A letra D é D, body. Agora, pega a pronúncia, principalmente no inglês britânico, regiões específicas da Inglaterra, Londres. Body. Olha a diferença entre body e body. Parecem palavras completamente diferentes. O nome do filme, Jennifer's Body. E olha com essa pronúncia, Jennifer's Body. Gente, tá certo. É sotaque. Eu não posso nunca chegar em alguém que fale body e falar que tá errado. Amigão, tá errado. É body. Porque lá nos Estados Unidos todo mundo fala body. Ele vai virar pra mim, espero que com a educação britânica, e vai falar, o idioma foi inventado onde? Here, ao invés de here, né? Aqui. O inglês surgiu na Inglaterra. Então eu tenho a audácia e a arrogância de chegar lá e falar que tá errado. Jamais posso fazer essas coisas. E quando uma aluna chega até mim e fala, eu quero falar inglês como um nativo, a primeira coisa que eu respondo, em forma de pergunta, é, nativo de onde? Ok? Body ou body? Comfortable ou comfortable? Water ou water? Ou water? Ou water? Enfim, várias pronúncias. Apple ou apple? Lembra do grupo One Direction? Eu não vou cantar para não destruir a audição de ninguém, ninguém merece passar por isso, mas eu não fui fã, eu sou mais de Little Mix, ou Little Mix, ou Little Mix, e quem gosta de Little Mix, inclusive, já percebe dentro do próprio grupo, todas elas são britânicas, todas elas são inglesas, tá? Da Inglaterra mesmo, porque em One Direction tem o Niall, né, que é de fora dali da Inglaterra, mas é britânico. Só que dentro do próprio grupo, a minha preferida, Jabe, o nome é Jade em português, em inglês Jabe. Sabe como ela pronuncia o nome dela? Jib. Ela é do Nordeste da Inglaterra. Daria um vídeo inteiro e provavelmente eu faço uma aula explicando não só a Inglaterra como o Nordeste da Inglaterra, porque merece muita atenção. E aí eu vou chegar para ela e falar, seu nome não é Jade, querida, minha preferida, que inclusive o dia que eu conheci ela foi um dos melhores dias da minha vida. Eu vou falar, o seu nome é Jade. Em português, Jade. Me apaixonei por esse nome desde a época da Giovanna Antonelli, maravilhosa, como Jade. E ela pronuncia Jib, é o sotaque dela, é a pronúncia dela. Então você percebe que se auto-sabotar porque a sua pronúncia não é igual a fulaninha de um lugar específico dos Estados Unidos não tem o menor sentido? E uma coisa que eu quero que fique muito clara. Eu participei de muitas entrevistas de emprego na Inglaterra, tanto como entrevistadora, e a melhor forma de me preparar como entrevistadora foi indo nas entrevistas como entrevistada, optando pela vaga de emprego. Eu não queria o trabalho, mas eu queria a experiência. Pessoas diferentes. Como eles fazem a entrevista em todas essas empresas aqui? E um dos entrevistadores me chamou muito a atenção. Se você for pegar a nível de gramática, o inglês dele era perfeito, ok? Só que a pronúncia dele era muito ruim. Por exemplo, ele pronunciou applicable, aplicável, e é no mesmo sentido de comfortable. Esse able, ele é A. Você não pode falar applicable, é totalmente errado. A pronúncia é applicable. Então até a entonação está no pli, appli, e depois acabou. E ele é entrevistador, ele estava anos na empresa. E, gente, um erro de pronúncia não joga por terra abaixo o seu conhecimento, os seus valores, o que você ensina, o que você traz para o mundo. Você tem que aprender a lidar com isso como um simples erro de pronúncia. Ele não estava nem um pouco preocupado com pronunciar applicable. Pega mal. Ok, pega mal. Mas realmente vai diminuir em algo
o seu papel ali, a sua função, ele era um entrevistador, ele estava ali para fazer as entrevistas. Ninguém estava ali para medir, digamos, a pronúncia dele, ele não estava concorrendo a um prêmio de a pronúncia perfeita do inglês. Ele estava cumprindo com a função dele de recrutar os melhores talentos, digamos assim, possíveis para a empresa dele. E aquilo me chamou a atenção. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse processo de autossabotagem. A minha pronúncia é muito ruim. Eu não vou aprender inglês nunca, vão rir da minha cara. Não é assim, tá? Então, existem pronúncias diferentes, claro, existem erros graves. Falar applicable é um erro grave, mas isso não diminuiu em nada o propósito dele ali. Ele continuou fazendo todas as entrevistas e se você senta para conversar com ele, você percebe que ele comete erros de pronúncia, mas que o nível intelectual e de conhecimento dele é altíssimo. Você não precisa falar perfeito. E principalmente, muito cuidado com, eu quero falar como um nativo. Nativo de onde? Tá? Eu estou mencionando sobre, vou voltar ao assunto, One Direction, o grupo. O grupo é britânico, ok? Na Inglaterra, a palavra direction, que significa direção, né, direita e esquerda, a tradução do grupo é uma direção, tipo reto, ou né, só tem uma direção, é aquele caminho, tá? Na Inglaterra é pronunciado como direction, o I vira I. Então, o grupo é pronunciado como One Direction, e não está errado, é questão de pronúncia. Recapitulando, como eu consigo então melhorar a minha pronúncia caso eu tenha interesse? Você tem que praticar principalmente 2 fatores fundamentais. Primeiro, audição ativa ou escuta ativa. Tá? No que consiste essa escuta ativa? Prestar atenção no que você está ouvindo. Na correria do dia a dia, às vezes você coloca o vídeo ali e você vai fazer outra coisa. E você não presta atenção. Ou você até mesmo acelera o vídeo. Mas o prestar atenção é como as pessoas estão pronunciando essa palavra. Você pode fazer isso assistindo uma série em inglês. Peraí, deixa eu voltar. Olha como ela pronunciou essa palavra. E isso funciona até para nomes. Por exemplo, você pode pegar um prêmio onde apresentem o ator Will Smith. E você vai perceber que a pronúncia é Will Smith. E aí você já não pronuncia Smith, porque você sabe que está errado. Agora, vamos combinar uma coisa também, né? Eu detesto aquela pessoa chata ou aparecida, que a gente está conversando aqui, contexto brasileiro, tá tudo em português, vamos combinar que você não precisa falar Instagram, WhatsApp. E eu já não quero nem entrar no tema, que eu tenho ranço, e a aula vai se perder por esse ponto do Dublin. Porque em Dublin, você fala New York, ou com a pronúncia deles, New York. Você fala London, Boston, e por que Dublin? Dublin em português, Londres, Nova York, Los Angeles, Chicago. Eu não sei por que em algum momento Dublin tem tratamento especial e virou Dublin, mas ninguém fala London. Mas enfim, não quero entrar nesse aspecto. Então você tem a escutativa para perfeccionar a sua pronúncia. Quer uma palavra específica? Entra no Lingui. Obviamente o Lingui não vai te trazer 60 pronúncias diferentes. Dentro dos Estados Unidos, 30 pronúncias diferentes. Na Inglaterra, mais 15. Na Índia, mais tantas. Na Austrália. Ele vai mais ou menos simplificar. Inglês americano standard, inglês britânico standard. E aí você consegue ouvir as duas pronúncias para fazer um pouquinho de comparação. Você pode fazer o teste com a própria palavra direção. Direction ou direction. Tá? E aí você já vê ali que você tem as duas opções. Você pode usar a que você preferir, a que você se sentir mais confortável e principalmente a que for mais fácil para você pronunciar. Porque construir a sua confiança é importante, não só no inglês, em qualquer aspecto da sua vida. Então, esse sabotador já fica lá jogado para fora. O fato de você cometer erros de pronúncia ou o fato de você ter dificuldade em pronunciar algumas palavras não impede o seu aprendizado de inglês. Além da escutativa, prática consciente, importantíssimo. Prática consciente do inglês. Eu tenho alunas que eu já corrigi umas 300 vezes, fora de brincadeira, a pronúncia de sims. Não é signs, é sims. Elas continuam pronunciando signs. O que fazer? Continuar corrigindo e, principalmente, é um tema da aluna mais do que meu. Seja consciente quando você vai falar. Eu já te expliquei que é sims e não signs.
E geralmente qual é a resposta? Nossa, eu falei e nem me dei conta, nem percebi. Porque tá só falando, não parou para pensar, não foi consciente do que foi falado. E isso, com a correria do dia a dia, é o principal fator para atrapalhar. Porque eu vou continuar corrigindo umas 400 vezes mais e a pessoa vai continuar falando errado. Escutativa e prática consciente. Você está sendo consciente do que você está falando? De como você está falando? Isso serve não só para pronúncia, para gramática também, tá? Por exemplo, vamos pensar no verbo poder, can. Quantas vezes eu já falei que não existe to can, por exemplo, para poder? Ou can to alguma coisa. Eu posso ir. I can to go. Não. Totalmente errado. Destruiu o inglês. I can go. E eu corrijo inúmeras vezes e o pessoal continua repetindo I can to go, porque está faltando a prática consciente. Você ser consciente, I can, opa, peraí, eu paro, 1 milésimo de segundo, meu cérebro raciocina muito rápido, de todo mundo é assim, e eu sei que eu não posso usar o to depois do can, I can go. Isso serve para pronúncia e para gramática, ok? Então, pronúncia, erro de gramática e sotaque. São coisas diferentes, ok? O seu sotaque é seu. O meu é porta, o seu pode ser porta ou porta. Todos estão certos. Eu não posso jamais chegar em alguém e falar que porta tá errado ou porta tá errado. Eu não posso jamais querer colocar o meu como o correto só porque ele é meu. Grandes coisas, ok? Segundo ponto. Pronúncia. Você perfecciona, você melhora, você treina. E o erro, você precisa ser consciente de que você está cometendo para parar de cometê-los, certo? Com a escutativa e a prática consciente, você consegue perfeccionar e chegar exatamente onde você quer chegar no inglês. Lembre-se, eu vou morrer repetindo essa frase, provavelmente vai estar escrito no meu túmulo, caso eu seja enterrada e não cremada. Eu só não tatuo na testa porque eu tenho senso do ridículo. Eu quero falar o inglês nativo, ou eu quero falar o inglês como um nativo. Nativo de onde? Se essa for a única ideia que você levar dessa aula, eu já saio mais do que satisfeita. Nativo de onde? E você, quer falar o inglês? Ou você ainda vai ficar nessa neura, se sabotando com a pronúncia? See you guys next time.